nome de Francisco, nasceu na cidade de Pietrelcina. E como todas as crianças do seu tempo, sempre procurou uma vivência na vida da comunidade cristã, participando das missas, da sua vida de oração. E nessa convivência na comunidade, ele se sente chamado pelo Senhor para seguir o Evangelho da forma de Francisco de Assis. Aos 15 anos, Padre Pio deixa sua família e vai a um convento iniciar a sua etapa de formação. Padre Pio era um homem muito devoto, um homem que gostava de participar da Eucaristia, tinha uma profunda intimidade com a pessoa de Jesus e com a sua mãe, Maria Santíssima. Diante desta indagação, desse desejo do seguimento do Evangelho como Francisco de Assis, diante das suas dúvidas, pedia ao seu anjo da guarda que o iluminasse para que pudesse, assim, discernir e descobrir qual era o querer de Deus em sua vida. Todos nós, como ele, no seu tempo, Deus nos chama, nos convoca e nos convida a uma missão. E creio que aí fica 3 pontos fundamentais para a nossa vivência cristã que nos ensina Padre Pio. Uma profunda intimidade com a pessoa de Jesus, uma profunda devoção à Mãe de Deus, como aquela que se tornou a primeira discípula, e pedir ao anjo da guarda que o iluminasse e o ajudasse a entender qual o querer de Deus em sua vida, ou melhor, como seguir o Evangelho da forma de Francisco de Assis. Como frade menor capuchinho, fez sua escolha para a vida ministerial, se ordenando sacerdote dia 10 de agosto de 1910. Em 1916, é enviado pela ordem para San Giovanni Rotondo, onde ali ele dedica a sua vida ministerial, doando todo o seu ser pela causa dos irmãos. Interessante perceber que Padre Pio era um homem muito sensível à realidade dos irmãos, era um homem que queria cuidar tanto do espírito como do corpo. Era um homem que dedicou toda a sua vida no cuidado das almas através do confessionário. Mas também era um homem que dedicou toda a sua vida para o cuidado da saúde, para que todos tivessem a vida e a vida em plenitude. Padre Pio dedicou a 2 momentos muito fantásticos na sua vida: o confessionário e também a sua obra social, da qual ele construiu, que é o hospital. Dizem a história que Padre Pio dedicava mais ou menos 14 horas no confessionário. Sabe por quê? Ele tinha um grande desejo de aliviar o coração das pessoas que estavam fragilizadas através do pecado. Ele o acolhia com amor e com misericórdia, devolvendo a esta pessoa a vida e a vida em sua plenitude, fazendo que todas aquelas que chegassem até ele pudesse compreender que Deus não sabe fazer outra coisa a não ser nos amar. A vida de oração era um homem que preparava-se muito na contemplação e na oração pessoal para ir ao confessionário aliviar as almas tão feridas. Mas também era um homem de ação, um homem que construiu a casa do alívio, a casa da misericórdia para aqueles irmãos e irmãs que estavam sofrendo as suas enfermidades, ali pudessem recuperar novamente a sua vida. E a vida na sua totalidade. Esse é o desejo de Deus, que todos tenham vida e vida em abundância. São Padre Pio se identificou tanto com a pessoa de Jesus Cristo que nele surge essa marca de amor, de um homem
que tenta se tornar presença do Cristo misericordioso na vida de tantos irmãos e irmãs. E é interessante, não sei se você se recorda, quando o Papa Francisco nos convidou para celebrarmos o Ano da Misericórdia, ele colocou como patrono, baluarte do Ano da Misericórdia, São Padre Pio. Essa figura demonstrando para a Igreja que a misericórdia de Deus sempre nos acolhe diante das nossas fragilidades. A misericórdia de Deus sempre nos acolhe e nos fortalece, nos retomando o caminho da vida. São Padre Pio foi demonstrado pelo Papa Francisco o homem do grande coração de Deus. Também, a pedido do Papa do seu tempo, Padre Pio, diante dessa sua dedicação à vida de oração e à vida de ação, cria-se também o grupo de oração. E nesse grupo de oração, Padre Pio, ele ensina as pessoas a pedirem duas coisas fundamentais para a sua vida: o amor de Deus e a paz em si e a paz para com todos. Por ter crescido tanto o seu grupo de oração, quando celebrava 50 anos, o Padre Pio convida e convoca todos a estar em São Giovanni Rotondo para juntos celebrar a Eucaristia. Não sabiam os seus seguidores que aquela seria a última missa e o último encontro com o seu pai espiritual. Logo após, Padre Pio se prepara para a visita da irmã Morte, que o acolhe e leva para os braços da misericórdia. O homem da misericórdia se encontra com a misericórdia que é o próprio Deus. Louvado sejas, meu Senhor, pela irmã Morte corporal, da qual nenhum ser vivente pode escapar. Bem-aventurado, bem-aventurado aquele e aquela que ela encontrar. Muito bem, então nesse primeiro vídeo nós tivemos aí a oportunidade de conhecer um pouquinho a história do Padre Pio. Hoje deveríamos transpor isso para nós. Como hoje sermos essa presença da pessoa de Jesus Cristo na vida dos nossos irmãos e irmãs, como São Padre Pio. Primeiro, Padre Pio, tão novo, tão jovem, gosta de participar da vida da comunidade. Eu acredito que é um tempo, na medida do possível, a gente retornando a nossa presença diante do mistério eucarístico. Padre Pio, ele toma consciência de que a mesa da palavra e a mesa da Eucaristia são duas fontes fundamentais para a sua vida cristã. Padre Pio, ele tem consciência que é na mesa da palavra e da Eucaristia que ele aprende a chegar na mesa da vida do irmão, da irmã mais sofrido e mais sofrida. Creio que primeiro ponto. Segundo ponto, era um homem que tinha uma intimidade profunda com a pessoa de Jesus. Como está a sua vida de oração? Como está a sua vida de intimidade, de proximidade com o Senhor? Sabemos que a vida de oração é a gente respirar Deus dentro de nós. É a gente permitir que todo o nosso ser vai sendo possuído pela pessoa de Jesus. E assim, vamos nos transfigurando na pessoa dele. Como diz Filipenses, permitir que todo o nosso ser, toda a nossa vida, seja presença de Deus. Foi um homem da misericórdia. Hoje, nesse mundo e nessa sociedade atual, somos convidados a sermos lerdos, lentos no julgamento e no preconceito. Creio que olhando para Padre Pio, nós aprendemos a sermos rápidos, ligeiros no amor e na misericórdia. Olhando o seu exemplo, podemos dizer que um pouco mais de amor, que um pouco mais de misericórdia tornará esse mundo menos frio e mais humano.
creio que são essas as experiências nesse primeiro bloco que nós estamos ouvindo sobre a figura de Padre Pio, que ele nos ensine realmente a seguir Jesus Cristo, como ele e como Francisco de Assis seguiu. Convido a você a se inscrever em nosso canal para poder participar dos próximos vídeos, que continuaremos aí refletindo um pouco sobre a figura de Padre Pio. Grande abraço, Deus o abençoe. Desejo que o Senhor te dê a paz.